Oi, gente. Aqui fala a mestra Janja Araújo. Nós estamos aqui na sede do Instituto Nzinga de Capoeira Angola, em Salvador, a sede denominada Nzua Longo, Casa de Aprendizagem. A nossa sede fica aqui no Alto da Sereia e é um bairro considerado, no registro da Fundação Palmares, como um dos 6 quilombos urbanos da cidade de Salvador. Nós estamos aqui já há 17 anos, uma interação bem bacana com essa comunidade. E eu vou pedir licença a vocês agora, mas eu vou ali visitar o meu amigo, o mestre Robert Val, que é uma das capoeiras mais finas que eu já conheci na minha vida. Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Robert Val do Espírito Santo, conhecido em roda de capoeira como mestre Robert Val mesmo. Nasci e criado aqui em Salvador, Bahia, no bairro do Campo de Farias, Eu comecei capoeira aos 13 anos de idade e estou aqui com a mestra Janja para a gente dialogar um pouco. Ela vai falar um pouco da convivência dela com a capoeira, age aqui na Bahia, entendeu? Então é um prazer, uma satisfação receber ela aqui e dialogar, porque há muito tempo que a gente não conversa sobre capoeira. E eu vou passar a palavra para ela se apresentar. Que prazer, mestre. Muito obrigada por esse convite. É uma alegria muito grande lhe rever. Eu sou a mestra Janja. Eu não nasci em Salvador, eu nasci em Feira de Santana. Eu vim morar em Salvador aos 17 anos para estudar. E eu comecei a capoeira há 40 anos atrás, em 1982, lá no Forte Santo Antônio, E daí que vem, inclusive, a nossa história, o nosso contato, de capoeira. É uma alegria muito grande, mestre, estar aqui. Que bom poder lhe reencontrar depois de tanto tempo, Porque eu fiquei 15 anos morando em São Paulo, Ok. E só depois quando eu voltei para Salvador, mas já foi aí numa roda viva de trabalho muito grande e a gente acaba não podendo circular muito. Certo. E se eu disser que eu não te conheço, estou mentindo, porque eu te conheci lá há muito tempo atrás. Não só você, como a mestra Paulinha, Poroca, mestre Valmir, Bocador. Então todo mundo eu conheci lá no Forte Santo Antônio, Exato. E conheço a história de vocês, de onde vocês vieram, Tivendo a oportunidade de conviver esse tempo junto com a capoeiragem, entendeu? E eu, graças a Deus, eu nunca tive problemas com capoeirista nenhum aqui da Bahia, sempre me dei bem, apesar de que a gente não tivesse muito tempo junto na capoeiragem depois dali, que eu fui também trabalhar no Paz Mendonça, Naquele tempo fiquei 4 anos fora da capoeira, mas eu não deixo de lembrar dos bons amizades, dos capoeiristas que eu convivi nesse tempo, Pois é. Era um tempo diferente, Da capoeira, sem sombra de dúvida, assim. Eu me lembro da chegada eu sou do grupo de alunos, lá do grupo Pelourinho, que inicial, daquela turma de mestre Valmir, hoje, mestre Paulinha, mestra Paulinha, mestre Poloca, Pepe, o Natinho, então essa galera. Então, lá dentro do Forte, no Grupo Pelourinho, a gente, em determinado momento, chegou aquele grupo de pessoas assim incríveis, com a capoeira, já com uma liderança, Você chegou com um grupo Filhos de Angola. Filhos de Angola. Isso, Chegou você, Laércio, Rosalvo. Tinha aquele menino Paulinho, Paulinho pequeno, com a irmã de Laércio. Que era pequenininho. O Caboré, Gabriel. Foi. Isso, uma galera assim, nossa mãe. E uma capoeira incrível, uma capoeira... Ontem eu estava falando com o mestre Poloca, que eu vim aqui lhe visitar.
Aí o mestre Paloca disse assim, meu padrinho! Até hoje eu sou padrinho, né? Eu disse, nossa, Paloca, eu estou muito feliz, assim. Ele falou, ai, que massa, manda um abraço para ele, assim. O mestre Robert Val é uma das pessoas que tem a capoeira mais fina que eu já conheci na minha vida. E eu concordo também com ele, né? Obviamente. E quando vocês chegarem no GCAP, vai perguntar assim, e vocês ficaram com ciúme? Óbvio que a gente ficou com muito ciúme, né? De uma hora para outra, assim, chega aquela galera com uma capoeira já bem dominada, né? Assim, um conhecimento incrível de capoeira em todos os aspectos, né? De jogo, de ritmo, de uma interpretação muito própria dos cânticos, assim. E eu me lembro quando você foi reconhecido contramestre, né? Foi, nossa, é incrível. Tem lembranças, assim, dessa época muito importante. E era uma época, assim, em que, como eu digo, essa capoeira fina, né? Ela passa por uma leitura que se tinha naquela época de uma capoeira mais elegante, né? Mais focada no jogo e menos na troca de golpes. Isso, então, não né? tinha aquela maldade. Tinha estratégia, com estratégia. Nossa, era bem incrível, né? Era bem incrível. Porque, não cortando sua conversa, que naquele tempo a gente já treinava aqui no bairro, né? A gente às vezes ia para o Bonocô, para o Dique, e a gente marcava assim. Eu comecei realmente até dar aula para o pessoal que vieram comigo, assim, passar, porque eu tive a convivência com o mestre Alfredo aqui no Campo Velho, no bairro. E aí quando eu cheguei lá no Forte Santo Antônio, em 1981, 82, foi depois do Monte Pastinha, né? E aí tinha aquela roda no Mestre João Pequeno, que era 3 horas da tarde, e eu jogava lá nessa roda lá. Aí eu conheci alguns mestres lá nessa roda do Mestre João Pequeno, que ficou assim, a visita de muitos mestres de capoeira, como o mestre Valdemar, o mestre Canjiquinho, o mestre João Grande. E eu joguei nessa roda de capoeira, com uma capoeira que eu tinha do Cosme de Farias, aqui do bairro. Aí eu jogava todos os domingos, eu fiquei viciado indo para a roda lá do Forte Santo Antônio. E quando eu cheguei lá, eu também tive já nome, eu fui apresentado para o Mestre João Pequeno. Também teve a participação do Ciro também, que eu fui padrinho do Ciro. Entendeu? Aí eu já cheguei lá, jogando capoeira, já fiquei conhecido, né, dentro do Forte Santo Antônio, né? Aí, através dos mestres que participavam das rodas lá, entendeu? E o Mestre João Pequeno sempre me convidava para fazer a apresentação, aquela coisa toda. Depois eu fui chamado também através do Mestre Cobrinha. Aí ele chamou a gente para a gente participar, porque naquele tempo a capoeira Angola não estava muito... Ela estava um pouco abafada, né? Realmente tinha a capoeira Angola naquele tempo, foi uma questão de resistência, né? Exato. Então aí, quando reuniu os mestres lá no Forte, aí é que a capoeira Angola começou a realmente voltar nativa, né? Não foi isso? Aí eu fui convidado através do mestre Cobrinha e aquela coisa que a gente foi lá para o GCAP, ficamos lá um tempo, participamos das rodas. Inclusive até aquela viagem, né, para Maceió. Para Maceió. É histórica aquela viagem. Nós fomos para o tombamento da Serra da Barriga. Serra da Barriga, onde foi o Quilombo dos Palmares. Entendeu? Teve aquela viagem incrível mesmo. Entendeu? Mas na verdade, nós não fomos realmente de berço de lá, né? Já chegamos lá e tivemos uma oportunidade. A gente queria realmente contribuir com a capoeira Angola, a gente queria ajudar, a gente queria, porque a gente ficou muito preocupado no tempo com a capoeira Angola, porque naquele tempo, você beijão pequeno, a gente tinha muitos pessoal da regional naquele tempo, que ia para as rodas jogar lá, e a gente aí se preocupou também de querer contribuir com a capoeira Angola, por isso que nós fomos para lá e participamos, né? Mas devido a certo tempo, a gente já tinha formado um grupo aqui no bairro que chamava Filho de Angola, tanto que viajamos para Maceió, para Lagoa, para a Serra da Barriga, né? E fomos até com a camisa tinha algumas camisas que eram do Filho de Angola, entendeu? Então, ficamos naquela situação de terminar com o grupo, que a gente é um grupo que a gente já tinha organizado aqui no bairro do Cosme de Farias. Inclusive o mestre João Pequeno falava, os meninos de Cosme de Farias, os Filhos de Angola de Cosme de Farias, aquela... Então, essa foi a nossa contribuição com a capoeira Angola lá no Forte, né? Mas também enfrentamos muitos problemas também com a capoeira, porque realmente a gente sabe, para chegar onde chegamos com a capoeira, a gente enfrenta várias situações. Não era fácil. Não era fácil. Principalmente naquele tempo, né? Naquele tempo disso, não era fácil. Né? Uma coisa me chamava a atenção, né? Que nessa época que vocês chegam no Grupo Pelourinho,
esse grupo de capoeiristas já lhe reconhecia como uma liderança, né, desse grupo. Então, assim, era muito visível, né, o seu papel mesmo dentro daquele universo. E como você mesmo está dizendo, né, não era fácil ser capoeirista naquela época, principalmente ser capoeirista dentro da capoeira Angola, né? Então, era uma época que a gente não andava sequer com roupa de capoeira pela rua, a gente não se deixava identificar como capoeirista de jeito nenhum, porque a gente sabia que a capoeira ela ainda amargava de uma série de preconceitos, né, sobre a capoeira. Então ela ainda estava muito associada à marginalidade, né, e a gente que fazia capoeira Angola, né, eu estava começando, você já estava dentro da capoeira Angola há mais tempo que eu, a gente de alguma forma estava ali batalhando exatamente para o reconhecimento de que aquela capoeira, aquele estilo de capoeira ainda existia, né? Isso. E aquelas rodas organizadas dentro do Forte Santo Antônio era uma tentativa de fazer com que aquilo que a gente chamava de os velhos mestres, né? Que grande parte deles já não tinha mais condição de ter o seu espaço próprio, mas que eles tivessem um lugar para se encontrar. Isso. E a gente se deu bem, né? Porque a gente se beneficiou muito da presença de nomes incríveis, né? Como você já disse aí, Caiçara, Bobó, Canjiquinha, Mestre Valdemar, né? Assim, E para defender aquela capoeira naquele momento, né? A história da capoeira Angola naquele momento, eu acho que de alguma forma a gente se tornou uma geração de capoeiristas chatos, né? A gente já era considerado muito chato, muito né? chato, Todo lugar que a gente chega, não, camiseta dentro da calça. Né? Camisa amarela. Então a gente tinha um cuidado, um zelo muito grande, né? Acho que a gente... É como se a gente tivesse descoberto que de fato a capoeira era a nossa casa, e casa a gente cuida, né? Isso. Enfim, mas era um tempo muito incrível, né? Aquele da capoeira. Era um tempo bem dinâmico, né? Aquelas rodas de dia e de domingo eram... Isso, domingo, 3 horas da tarde. Exato. E eu reconheço ali até o Forte Santo Antônio como foi minha escola de capoeira ali, porque todos os domingos eu não faltava às rodas. E lá eu tive a oportunidade de conhecer, estar na presença do mestre Valdemar. O mestre Valdemar chegava lá arrastando o pé, mas quando pegava o berimbau e cantava, o mestre Fernando, foi de Pastinha, né? Mestre Fernando. O Raimundo Natividade. Eu cheguei até a conhecer... Junta de Ferro. Junta de Ferro. O irmão dele, Eliseu, que jogava lá. E o mestre Bola 7, aquela galera toda. E de repente... Eu conheci até o Valdomiro Malvadeza, que cantava no CD do Pastinha, né? E de vez em quando ia lá também. Ezequiel. Sim, o mestre Ezequiel conheci. Cantador lindo, hein? Cantador maravilhoso, capoeira. Então ali eu tive a oportunidade de conhecer esses mestres, que realmente eles estavam até afastados da capoeira, né? Como no João Pequeno. Eu falo muito do Forte, porque o Forte Santo Antônio ali, aquela roda de domingo, 3 horas da tarde, foi marcante aquilo ali para mim dentro da capoeira. Porque eu tive a oportunidade de estar junto com aqueles mestres antigos, velhos mestres, né? E para mim foi uma escola, e quando eu cheguei lá, fiquei reconhecido por eles até, né? Uhum. Eles me prestigiaram, gostaram de vir tocar, cantar, jogar capoeira, inclusive o mestre Fernando. E aí eu consegui, assim, todos os domingos, aprender com eles, né? Eu ia aprendendo ali, porque realmente era uma escola de mestres de capoeira, né? Como o Pastinha fala, o gengibirra. O gengibirra. Então ali para mim era o segundo gengibirra ali, porque muitas pessoas não citam a Academia do Mestre João Pequeno quando ele fazia as rodas domingo ali, e também tinha aqueles capoeiristas, como o Pastinha fala, torto, né? Que iam para lá jogar, iam querer massacrar até os angoleiros. Exatamente. Eu convivi isso, tive que enfrentar capoeiristas perigosos ali dentro, entendeu? Jogar. Mas a capoeira Angola, ela prevaleceu, né? A capoeira Angola prevaleceu porque a resistência, né, dos grandes mestres que participaram, exato, né? Isso, então, para mim foi até legal, assim, porque a gente realmente conseguimos contribuir com a capoeira Angola naquele tempo lá. Com certeza. Era um tempo... Bom, a gente estava o quê? A gente estava batalhando, que nem estamos agora, né, batalhando por um país, né, que a gente queria que fosse diferente, né, que não fosse mais um país militarizado. A gente
pensou a capoeira de maneira em que o capoeirista fosse responsável, né, fosse o grande responsável pela defesa da capoeira e para isso denunciávamos a forma como o poder público, né, se utilizava da capoeira e não fazia com que isso trouxesse benefício para os mestres de capoeira, né? Então eu me lembro que foi assim a grande força, né, daquele forte. Você falou bem, né? Na época de Pastinha tinha aquela coisa do gengibirra, é como se aquele fosse um território, né, responsável pela formação de uma geração de capoeiristas. O Forte Santo Antônio, no início dos anos 80, ele é um pouco isso também, ele vai ser um pouco isso, né? Quem pôde desfrutar daquela experiência de ter a sua formação de capoeira associada a Forte Santo Antônio se beneficiou muito da presença desses nomes, inclusive de outros estilos de capoeira que frequentavam, né, o Forte Santo Antônio, gente que vinha de outros estados, que vinham até de outros países, né, e que se impressionavam, porque inclusive em alguns lugares aqui no Brasil já se dizia que a capoeira Angola nem existia mais. Sim. Né? Já se dizia que a capoeira Angola era coisa do passado, você tem que estudar como tinha sido a capoeira de antigamente, né, através de alguns poucos documentários que existiam, mas como se ela não existisse mais, né? E aí quando você percebe aquela força de você colocar no mesmo espaço aqueles grandes gigantes, né, baluartes como Caiçara, Canjiquinha, Popó, enfim, Mestre Valdemar, e tá ao mesmo tempo ali um menininho como o Paulinho, né, chegando com você dentro da capoeira, né, e ver os dois, gerações distintas dentro do mesmo espaço, né, aprendendo a repensar a história da capoeira, aprendendo a repensar a defesa, né, da história da capoeira. Nossa, e assim, agora o mestre era mais comportadinho que eu, né, assim. Então, para nós, nossa, essas rodas de domingo era aquela roda que a gente não queria perder nunca, porque era sair dali, descer a ladeira, já estava no Golodum, né? De sábado, descia a escada, já estava no Ileaie, né? Então, assim, era uma dinâmica, né, da cultura negra muito, muito importante naquele momento, né? E a capoeira também, de alguma forma, ela se beneficiou daquela movimentação cultural, né, do entorno, ajudou a gente bastante a inclusive se distanciar daquela mentalidade que era muito forte na época, que era uma mentalidade que associava a capoeira a uma prática esportiva, né? Isso. Assim, pouquíssimo tempo antes disso, você chegava nas bancas de revista, o que é que você encontrava? Livros e revista, capoeira sem mestre, capoeira em 150 figuras, capoeira, né? Era isso. E aí a gente veio fazendo a defesa exatamente da história dos mestres, né? Da história das várias linhagens de capoeira, né? Que era uma força muito grande. E eu acho que isso, sei lá, de alguma forma deu aí uma força muito grande para a gente pensar e hoje centrar bastante, né, a história da capoeira Angola aqui na Bahia e aqui em Salvador especificamente, né? E aí quando o mestre João Pequeno ele resolveu dar aula de capoeira, né? Ele fazia roda aos domingos às 3 horas da tarde, depois ele começou também a dar aula de capoeira. E eu comecei a frequentar o forte lá, a gente ajudava ele, o mestre João Pequeno também, que a gente ia para lá, a gente gostava. Na verdade, a gente naquele tempo tinha sede da capoeira, queria aprender. Então, pra gente, qualquer lugar que a gente se metesse ali com a capoeira, era aprendizado, entendeu? Então, a gente marcava aqui no fim de linha, a gente se encontrava aqui, a gente descia andando. Naquele tempo ninguém trabalhava. Aquele tempo ali a gente estava só para treinar capoeira, né? A gente pegava, descia andando para lá pro Forte Santo Antônio. Hoje você vê que tem gente que não quer ir ali, né? E a gente pegava, descia ali, o Bonocô aqui da Ban, subia e ia lá para o Forte Santo Antônio. Nossa, era loucura. Era loucura. Eu não morava nessa região do Forte, era o contrário para mim. Eu morava lá na região da Vila Matos, né? Então, eu e Paulinha, mestre Paulinha e mestre Poloca, a gente saía às vezes andando, subia uma ladeira e andava até a entrada do Engenho Velho da Federação, porque não tinha dinheiro para pagar dois ônibus. Naquele tempo, né? Todo mundo duro. Então era da traseira, segurar a traseira para poder entrar.
E aí pegava, porque lá no Engenho Velho era o único lugar que a gente tinha um ônibus direto até o Barbalho e aí atravessava o Barbalho, né? Então, às vezes, quando terminava a atividade lá no Forte, a gente tinha que ficar por lá mesmo, esperando, inclusive, o último ônibus para poder voltar, porque a gente conseguia, na amizade com o cobrador, já entrar no ônibus passando por baixo. Não era uma coisa realmente fácil. era um sufoco, mas realmente foi um tempo bom, né? Não, com certeza. Não é isso? Com certeza. Atravessar o Pelourinho também para chegar lá não era uma coisa fácil, né? O Pelourinho naquela época isso mesmo. Era bem diferente do que é hoje, né? Mas é isso aí que você falou, né? Era com muito mais dificuldade, mas era também com muito mais encantamento. As pessoas tinham mais fidelidade aos seus grupos, né? Sim, isso. Nós somos de uma geração que eu me lembro, né? De alguns casos dentro desse período de pessoas que às vezes treinava num grupo e saía daquele grupo e ia para o outro. E naquele tempo, se o mestre não entregasse, né? Você, esse cara saiu de lá, não serve para lá, não serve para cá. Era muita desconfiança. Era duro, né? Era muito diferente. Hoje a gente vê, praticamente os capoeiristas fazem uma ficha técnica nas costas. Eu treinei de tal ano a tal ano com fulano, de tal ano a tal ano com fulano. Para o seu currículo, né? Faz o seu currículo, né? Mas naquela época não, tinha uma coisa muito vinculada. Era compromisso, Era um compromisso muito grande. Isso, entendeu? E a gente soube bem honrar esses compromissos, né? Porque a gente, principalmente desse período que a gente teve lá no Forte, no GCAP, a gente sabe o quanto era uma exigência muito grande de não faltar, de não atrasar, de não, né? Mas, enfim. Mas foi um tempo muito, muito legal também, porque a gente realmente aprendeu a ser capoeirista, né? Porque ser capoeirista naquele tempo não era brincadeira, né? Como você falou, me citou aí, a discriminação, os problemas que enfrentava a capoeira. E de repente resistimos tudo isso, graças a Deus hoje, onde a capoeira chegou, né? Exato. E aí estamos aí continuando aí com a capoeira aí, entendeu? Mas o que a gente fizemos ali no tempo? A gente tínhamos Filhos de Angola, aqui no bairro, e também pegamos um espaço lá no Forte. Você lembra aquele espaço na entrada? Na entrada, eu lembro. Esse espaço foi aquele rapaz que dormia lá, você lembra que morava lá, o Jorge Batuzzi? Jorge Batuzzi, que está na Alemanha. Sim, o Jorge Batuzzi dormia ali dentro e ficava responsável por aqueles espaços todos ali, né? Ele conhecia a sala toda, inclusive ele até que cedeu a sala pra gente. Essa sala que a gente botou lá, e depois dividiu com o mestre Boca Rica, que ficamos nessa sala treinando lá um tempo, né? Então, mas o que aconteceu aí depois dali? E depois dali, o Rosalvo primeiro viajou para a Alemanha, aí depois foi Laércio. Então, o que eu fiz? Eu, como naquele tempo, eu tinha que escolher, eu trabalhar, eu ia até viver o tempo todo, capoeira naquele tempo era difícil. Então, o que eu fiz? Eu fui trabalhar no Paz Mendonça. Fiquei 4 anos afastado da capoeira. Não porque eu treinava até no trabalho lá, ficava treinando lá. Lá o pessoal já me conhecia como capoeirista no trabalho. Porque eu descia para a sala de lazer, ficava lá, a gente trabalhava de segunda a sábado, quando chegava domingo você, naquele tempo era muito duro, não tinha força. Aí um dia de domingo, eu falei, poxa, eu vou lá no Forte. Aí eu fui até de percata, ele estava com uma camisa branca assim, de calça, eu não fui nem para jogar, porque eu não estava afastado da capoeira há muito tempo, assim, eu peguei e fui lá, eu vou dar uma visita lá. Foi aí que eu fui convidado para jogar com o Poroca, né? Coloca, passou a ser contramestre. Aí foi aí que eu fiz. Virou o padrinho dele. Virou o padrinho. Aí de repente, eu fiquei assim, daqui. Quando me chamou para jogar com o Poroca, eu fiquei assim, rapaz, o que eu vou fazer aqui? Eu não tô despreparado. Eu estava fora da capoeira, assim, não que eu não soubesse, mas é uma questão de resistência. Você estava ali mal mesmo, com cansaço nas pernas. Só fui lá para relaxar, porque eu depois tenho que domingo não faço outra coisa de capoeira, porque eu não aguentava sem ficar longe da capoeira. E aí eles me chamaram, eu baixei para jogar com o Poroca, eu digo, ih rapaz, e agora como é que eu vou jogar capoeira? Todo lá. Aí cheguei lá, consegui jogar com o Poroca. O Poroca realmente foi uma pessoa até hoje, assim, com respeito, sempre chegou comigo com respeito, aquela coisa toda. E aí a gente fez aquele joguinho lá, fez o jogo e aí foi legal, foi tranquilo aí, entendeu? Então aí eu consegui fazer aquele jogo com ele lá.
Aí eu fui entregar o certificado, eu passei, não, conheço o Poló que eu conheço, desde quando eu cheguei no Forte, conhecia todo mundo ali com a capoeira ali. E aí ele foi formado contramestre de capoeira, entendeu? Então foi aí depois que eu vou para Julião Castelo, Julião estava lá naquele lá, assim, Julião me chamou, aí eu fui conhecer Julião. Foi aí que eu voltei para capoeira, porque as mudanças já estavam botando a gente embora. Aí eu caí na Undina, aí o cara me ofereceu, o Julião me ofereceu um salário para poder eu dar aula para ele, porque falou, pô, velho, você é Roberto Valdes, aí eu gostei, vi você jogando capoeira, pô, eu queria que você me desse aula, você trabalha onde? E o que aconteceu comigo é que ele me ofereceu até, naquele tempo a gente era muito humilde, a gente era aquela coisa, a gente nunca queria tirar nada da capoeira, a gente nunca nem pensava ganhar nada com capoeira, naquele tempo só gostava da capoeira. E ele me ofereceu botar um negócio para mim, só para ensinar capoeira a ele. E eu aí peguei e não liguei muito, né? Ele falou, não, então eu falei assim, eu vou arrumar um salário para você, você me dá aula. Ele me pagava um salário para dar aula só para ele. Aí fiquei dando aula particular, ele foi aí que eu voltei para capoeira. Foi assim que eu voltei para capoeira de novo. Eu fiquei dando aula no Julião Castelo, aí lá na Undina, aí de repente o pessoal até falava, pô, Roberto Valdes, ninguém me acha em roda de capoeira mais, porque ele dizia, rapaz, se sua capoeira é boa, vem para aqui treinar, fica comigo treinando aí que eu vou pagar uma grana. Eu falei, igual como o Jorge Amado fez com o Pastinha. Aí eu falei, poxa, oportunidade, aí peguei a oportunidade de ficar dando aula lá. Aí foi assim que eu comecei a sobreviver através da arte da capoeira, fiquei dando aula para ele particular. E aí foi que eu volto, ele começou a fazer exercício comigo lá, aquela coisa toda, eu também fui me recuperando, né, porque eu estava um pouco naquele tempo travado de trabalho, não estava com a junta boa. Aí que eu fui voltando à atividade e comecei a dar aula para ele, foi aí que eu retornei de novo para a capoeira, entendeu? Inclusive depois o mestre Gato Preto foi para lá comigo treinar, o Anderson, todo mundo eu levei para lá para Undina para treinar capoeira. Inclusive, eu chamava o pessoal que estava com Cobrinha, inclusive foi o mestre Cobrinha, uma vez foi lá para fazer um jogo, eu levei, o mestre Jurandir também foi, e aquela menina Maria. E minha intenção era pegar os pessoal bons de capoeira e levar tudo para lá, para Julião conhecer, que Julião queria conhecer. Julião gostava do pessoal que foi do GECAP, ele falava, porra, aquele pessoal de Amarelo e Preto chegava lá no Rio jogando muito. Aí eu falei, não, eu vou trazer aqui umas cobrinhas, vou trazer Jurandir. Inclusive eu levei lá, eles lá para treinar com ele, aquela coisa toda, entendeu? Então minha intenção era levar, a Boca do Rio também, teve lá. Minha intenção era levar todo mundo lá para Julião, conhecer, porque Julião admirava o pessoal do GECAP, gostava muito, entendeu? Então foi assim que eu retornei a capoeira de novo. Então hoje eu estou aí. Maravilha. Já estou com vontade de dar um abraço nesse Julião. Entendeu? O Julião contribuiu muito naquele tempo, assim. Não era uma coisa fácil Não era uma coisa fácil a gente conseguir tempo e condição, às vezes, para pagar um transporte. Sim, entendeu? Né, para ir treinar capoeira. Era um momento muito difícil. E você sabia que o pessoal me criticava porque eu ensinava o Barão lá. O Bebal não quer mais saber de ensinar capoeira, a gente só quer ensinar lá o Barão. Eu digo, não, pá, eu falo, não é isso não, é uma questão de sobreviver. Mas todo mundo depois queria ir lá. Aí, porque o cara, Julião era uma pessoa assim, que ele naquele tempo era aquele cara, como eu falava, o pré-boy, aquele cara tudo, mas era uma pessoa humilde. E o lugar hotel, ele não tinha problema, nunca tive um problema de levar aluno para lá, nunca ligou. Ele que largava até as atividades para ficar lá jogando com a gente lá, capoeira. Era uma pessoa assim, entendeu? E o que contasse com ele naquele tempo, ele contribuía, ajudava, como inclusive alguns mestres depois que conheceu ele, como eu ajudou o mestre Bobó, como estava também na situação. Fiquei sabendo até que ele arrumou um lugar para o mestre Bobó. Então o mestre Jogão uma vez esteve lá também. Então o Julião era uma pessoa que ele queria, assim, tipo o Jorge Amado, ele queria contribuir com a capoeira Angola, porque como ele treinou regional do Rio de Janeiro, ele conheceu o pessoal, ele veio para aqui para Bahia, então ele era fã dos agoleiros, ele, porra, não, eu quero essa capoeira, ele admirava muito, entendeu? Então eu convivi com ele esse tempo todo lá no Forte, fiquei até em questão de amizade, aquela coisa toda, entendeu? Mas uma coisa que você falou, mestre, que assim eu queria destacar, que é tão importante isso, né? É que o momento era tão desfavorável para nós que fazíamos capoeira Angola que muitos de nós só sobrevivemos porque um dos aprendizados que a gente tinha na nossa vida era o de compartilhar, né? Você falou assim, não,
a gente dividiu o espaço com Boca Rica. Né? No início a gente também só começou dentro do Forte, porque João Pequeno compartilhou o espaço dele com a gente, né? Sim. João Pequeno usava 3 dias e emprestava os outros 3 dias pra gente. Sim. Até que a gente subiu, né? Aquele salão que antes era do mestre Ezequiel, né? Sim. Só que Ezequiel, como ele mesmo dizia, ele trabalhava para um outro grupo social. Ele dizia, não, o pessoal da Graça, o pessoal de Ondina não vai querer atravessar o Pelourinho para vir para o Forte Santo Antônio. Sim. E aí estava lá o espaço com cadeado, mas nunca tinha atividade lá, e foi aí que a gente passou a ocupar esse salão. O salão. Né? Depois também passou a compartilhar com outros mestres, né? Então, assim, naquele momento, uma das coisas que faziam com que aqueles mestres todos de capoeira estivessem de alguma forma afastados da capoeira era a ausência de espaço para que eles pudessem dar aula, né? Esse sempre foi um gargalo muito grande. E aquele que conseguia, ele aprendia a compartilhar com outras pessoas, né? Assim, com outro grupo, com outro mestre. O que eu acho que é uma relação de respeito muito boa, assim, né? Enfim, a gente, acho que uma das coisas que também marca a diferença do nosso tempo é que nós somos capoeiristas antes da internet. Naquele tempo não tinha. Né? Nós não fizemos capoeirista antes da internet, era o contrário. Né? Não. E tinha uma proibição de filmar, e tinha uma proibição de fotografar, e isso só era feito se fosse autorizado. Sim. Né? Enfim, era porque existia uma cena até de exploração, né? Eu falei disso no início. Não, mestre Janja, para mim é uma honra, satisfação receber você aqui na minha casa, nesse espaço aqui, compartilhar o conhecimento da capoeiragem, né, da Bahia, Angola. Então, muito obrigado, de coração. Eu que agradeço, mestre. Valeu, desejando sempre o melhor. Né? Eu que agradeço pelo acolhimento e pela retomada dessas lembranças. Né? Eu acho que move a vida da gente e a gente reconhecer sempre o lugar de onde a gente veio, né? Isso, é o que justifica valorizar onde a gente está hoje. E não adianta a gente ficar discutindo, brigando por nada, porque depois todo mundo vai embora e a capoeira continua, fica aí, né? Então o importante é manter a amizade e preservar a tradição, a arte da capoeira, isso que é importante. Com certeza. Espero que a gente deixe uma grande contribuição. Acho que a gente está deixando. Isso. Falar da convivência aí já é um livro, né? Entendeu? Obrigada. Valeu.